Bem, então, como eu estava falando, o chumbo, na aula passada, o chumbo ele é um veneno acumulativo, né? O chumbo e o cálcio eles formam cátions divalentes. O tamanho do cátion divalente de chumbo e do cátion divalente de cálcio, né? Eles são praticamente os mesmos, então o organismo humano acaba confundindo o chumbo com o cálcio. Isso daí leva a um envenenamento progressivo, né? Você imagina que o chumbo, se você é envenenado com chumbo, esse chumbo vai se acumulando no seu corpo, até que ele atinja, né, níveis altíssimos, né, e você tenha vários problemas, né? Um deles eu falei que é o problema no esqueleto, que o esqueleto fica quebradiço, né, já que o teu organismo vai construir teu esqueleto não só com cálcio, mas com chumbo, e também outros problemas, né, como problemas renais e confusão mental, né, problemas neurológicos. Então aqui a gente estava falando de algumas técnicas para prevenir a degradação desses canos de chumbo. Né? Você imagina que o chumbo ele só vai ser tóxico se ele entrar no organismo como um cátion divalente. Né? Então aqui os agentes oxidantes na água, como o oxigênio dissolvido, podem reagir com os tubos de chumbo expostos, causando a entrada de íons chumbo 2+ solúveis. Duas reações químicas são envolvidas, uma a oxidação e a redução. Então você lembra lá da química geral que para você ter redução, você tem que ter oxidação. Né? Você fala que oxidação é quando um elemento químico perde elétrons. Então, essa reaçãozinha que eu estou mostrando aqui embaixo, que é o chumbo metálico virando um cátion divalente e doando elétrons, é um exemplo de oxidação. Né? Quando o metal sai da sua forma elementar para virar um óxido ou um cátion, está ocorrendo um fenômeno de oxidação. Né? E no caso, a redução que está acontecendo é a redução do oxigênio a hidróxido. Né? Então você imagina que o oxigênio ele vai acabar oxidando, o oxigênio dissolvido na água vai acabar oxidando esses canos de chumbo. Ambas as reações são chamadas de reações redox para abreviar. Na reação de oxidação, o chumbo perde elétrons, né, para formar chumbo 2+, o chumbo metálico vira um cátion divalente, né? E na reação de redução, o oxigênio ganha elétrons e vira o hidróxido. Juntas, as reações de oxidação e redução se combinam para fornecer a reação redox complexo. Né? Você pode imaginar que da forma que foi colocado, né? Você imagina que o chumbo é oxidado, só que nesse processo que ele é oxidado, né, o chumbo vai formar o hidróxido de chumbo. Aí você pensa que todos os hidróxidos de metais, eles são insolúveis em água, né? Então, se for lembrar da química geral da solubilidade, né, você lembra que os únicos hidróxidos solúveis são os hidróxidos da família 1A. Então, por exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio, são todos hidróxidos solúveis. Todos os outros hidróxidos são hidróxidos insolúveis, né? Exceto os hidróxidos de bário, exceto os hidróxidos de bário e de estrôncio, que também são muito solúveis. Na família 2A, né, você tem o belírio, o magnésio e o cálcio, né? Se olhar ali na tabela periódica, a família 2A é a família dos metais alcalinos terrosos. Talvez melhor do que eu ficar falando, né? Eu vou aproveitar que eu tenho uma certa maleabilidade aqui. Então, ó, você pode abrir aqui um link da tabela periódica. Eu estou mandando o link aqui para vocês. Vocês podem abrir esse link. Essa daqui é uma tabela periódica que ela foi desenvolvida exclusivamente para o ensino de química, né? Se você clicar nessa tabelinha periódica aqui, você vai ter várias informações sobre os elementos químicos, né? Por exemplo, você clica aqui em cima do lítio, você vai ter aqui que o número atômico do lítio é 3 e que a massa atômica do lítio é 6,94, né? Então, você lembra que o número atômico é o número de prótons que um elemento químico tem, e o 6,94 é a massa atômica.
né? Então, por exemplo, se eu tiver 6,94 gramas de lítio metálico, eu tenho 1 mol de lítio metálico. Você pode ver que na tabela periódica os elementos estão separados em colunas e linhas, né? Cada coluna é uma família da tabela periódica e cada linha é um período, né? Então, quando eu falo da família dos metais alcalinos terrosos, eu estou falando da família 2A, berílio, magnésio, cálcio e estrôncio. Você imagina que o hidróxido de magnésio você conhece como o leite de magnésio. Você imagina que você consegue solubilizar no máximo 100 miligramas de hidróxido de magnésio em 1 litro de água. Quanto ao cálcio, você consegue solubilizar no máximo 1 grama de hidróxido de cálcio em 1 litro de água. Agora, todos os outros hidróxidos da tabela periódica, né, exceto os hidróxidos da família 1A, que são os metais alcalinos, eles são muito pouco solúveis, eles praticamente não solubilizam em meio aquoso, né? Um exemplo disso é o hidróxido de alumínio. Todos os antiácidos que você toma, né, ou eles são, sabe, remédio para azia, né? Você imagina que todos eles são hidróxido de magnésio ou hidróxido de alumínio, né? O hidróxido de alumínio, por exemplo, ele não libera OH-, né? Mas ele reage com ácido, né? Ele não libera OH-, mas ele reage com ácido, né? Então, a pessoa pode tomar o hidróxido de alumínio vai neutralizar, quando o pessoal sofre de azia, gastrite, tudo tem muito ácido no estômago, né? O hidróxido de alumínio vai neutralizar o ácido que está no estômago e também não vai liberar OH- para queimar o estômago da pessoa, né? Por isso que você toma para azia hidróxido de magnésio ou hidróxido de alumínio, né? Não hidróxido de lítio, sódio ou potássio, né? Que eles são bases fortes, eles se dissociam 100% em meio aquoso. Se você tomasse hidróxidos desses sais, você ia vir a óbito com certeza. Agora que eu estou apresentando essa tabelinha para vocês, né, para vocês entenderem um pouco melhor do que eu estou falando, por exemplo, se você clicar aqui em cima do chumbo, né, ele vai falar assim, isótopo-chave. Né? Vocês sabem que todos os elementos químicos, né, eles podem apresentar mais de um isótopo. O isótopo tem o mesmo número de... Os isótopos têm o mesmo número de prótons, né, mas tem número de nêutrons diferentes. Aqui você vai ter uma informação que é a densidade, de 11,3. Né? Então, lembra da nossa aula da água, que eu falei que a densidade da água é 1 grama por ml? Né? Então, se você tem 1 ml de água, você tem 1 grama. Se você tem 1 litro de água, você tem 1 quilograma. Né? Então, você imagina que se você tem uma garrafinha PET de 1 litro cheia de chumbo, você vai ter 11,3 quilos. Né? A densidade dele é bem alta, né? E mais um detalhezinho, se você clicar em cima de qualquer elemento químico que está aqui, você vai ter várias propriedades dele, né? Por exemplo, ele te fala que o chumbo é um sólido, ele vai colocar aqui o melting point, né? O ponto que o chumbo começa, a temperatura em que o chumbo começa a ficar líquido, né? Aí ele está dando o melting point em Celsius, em Fahrenheit, em Kelvin. Né? Você lembra do ensino médio, né? As 3 principais escalas de temperatura, o Celsius, o Fahrenheit e o Kelvin. Né? O Kelvin é mais utilizado em ciências, né? Aqui no Brasil, na Europa, a gente usa os graus Celsius, mas os ingleses e norte-americanos, eles usam sempre Fahrenheit, né? Então, quando a gente viaja para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, vem a previsão do tempo, a gente fica meio perdida, né? Com a escala em Fahrenheit. O Kelvin, basicamente, ele assume que o 0 Kelvin é menos 362 graus Celsius, né? Bem, enfim, você pode clicar aqui e escutar um pouquinho da história do chumbo, né? Lead has been mined for more than 6,000 years, né? Então, o chumbo ele vem sendo minerado há mais de 6.000 anos. E materiais, né, e utensílios domésticos feitos de chumbo têm sido encontrados, né, de datas longínquas, né?
Então fala que, por exemplo, nas antigas civilizações, né, Yucatán, que tinham no Peru e na Guatemala, né, se encontraram objetos de chumbo. Existem relatos, né, dos gregos minerando chumbo há 2000 anos antes de Cristo, né? Os romanos utilizavam chumbo em larga escala, né, minerando ele na Espanha e na Bretanha. Aí eles utilizavam o chumbo para fazer canos, né? E também para cunhar, e também com ligas com a prata. E fala que o chumbo, né, no começo, né, o homem não conhecia o alumínio, então você imagina que lá na Roma Antiga o homem não conhecia o alumínio, não conseguia obter o alumínio metálico, né? Então, praticamente todos os utensílios, né, que a gente usa hoje na nossa cozinha eram feitos de chumbo, né? O último uso do chumbo foi como aditivo em combustíveis, né? Se você clicar aqui, você vai ter Atomic Data. Então aqui tem todos os isótopos, né? Tem todos os isótopos de chumbo, né? E os principais estados de oxidação, aquilo que eu falei para vocês, né? O chumbo ele pode perder 2 elétrons, aí ele vai formar o cátion chumbo 2+. E se ele perder 4 elétrons, né? Aí ele vai ficar muito pequenininho, então ele vai formar o dióxido de chumbo, né? E aqui tem várias informações bem interessantes, né? Fala que os principais produtores de chumbo são a China, a Austrália e os Estados Unidos, né? Bem, então aqui é a tabelinha periódica, né, que te dá algumas informações muito importantes, né, quando a gente fala da química dos elementos químicos, né? Então, enfim, então lembrem-se que que todos os hidróxidos são insolúveis, exceto os hidróxidos da família 1A, de estrôncio e de bário, né? Então você imagina que o chumbo ser oxidado não é um problema, porque quando ele é oxidado, ele vira hidróxido de chumbo que é insolúvel em água. Se o chumbo está numa forma insolúvel, ele não pode te contaminar. As cidades usavam vários métodos para impedir que os tubos de chumbo lixiviassem íons, né, de chumbo no suprimento de água. Um método é criar uma camada protetora no interior do tubo. Isso é feito adicionando íons fosfato ao suprimento de água. O fosfato também é conhecido como ortofosfato. Esses íons poliatômicos negativos ajudam a criar fosfato de chumbo, uma crosta insolúvel e mineral no interior dos tubos. A adição, a adição de íons fosfato na água precisa ser um processo contínuo, e se a crosta for mantida ao longo do tempo, a água entrará em menor ou nenhum contato com o próprio tubo de chumbo. Como resultado, ocorrerão menos reações redox e menos chumbo entra na água. Se a crosta de fosfato não for mantida, ela se decompõe com o tempo e o chumbo pode penetrar no suprimento de água. Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? Você tem uma das maneiras de você evitar que o chumbo entre na água, é você tratar a água com fosfato, né? Porque esse fosfato vai reagir com o chumbo que está sendo lixiviado pelo campo e pelo cano de cobre e vai formar uma camada de fosfato de chumbo que é totalmente insolúvel. Então, se você lembra lá da química geral, esse daqui é o fosfato. Lembra que todos os fosfatos são insolúveis, exceto os fosfatos dos metais alcalinos, né? Você imagina que todos os sais que envolvem metais alcalinos, eles são solúveis. Então, toda vez que você vê um sal de sódio, de potássio, de lítio, né, você tá falando de sais solúveis, tá? Então você imagina que todos os fosfatos são insolúveis, você trata a água com fosfato, você forma sobre o cano uma camada de fosfato de chumbo, que é insolúvel e não deixa então o chumbo,
não deixa o chumbo entrar em contato com a água, né? E também não libera o cátion para a água, que é o perigoso, né? A adição de íons fosfato à água precisa ser um processo contínuo, e se a crosta for mantida ao longo do tempo, a água entrará em menor ou nenhum contato com o tubo de chumbo. E como resultado, ocorrerão menos reações redox e menos chumbo entra em contato na água, né? Então, a água de Flint costumava obter nas proximidades de Detroit foi tratada com íons fosfato dessa maneira, e como resultado, permaneceu relativamente livre de íons de chumbo. Quando Flint mudou seu suprimento de água para a água do rio, as autoridades falaram em tratá-la com íons fosfato, de modo que a crosta de fosfato quebrou com o tempo e os íons chumbo entraram na água, né? Então aqui a gente tem a reação, né? Você imagina que você tem o cano de chumbo e você imagina que você trata a água com fosfato, a forma do fosfato está aparecendo aí na figura, né? Aparece como fosfato corrosion inhibitor, né? Então você imagina que o fosfato entra como um inibidor de corrosão nesses canos de chumbo. Você imagina que com o tempo, então, essa camada ela vai sendo quebrada e o fenômeno de corrosão do tubo volta a acontecer. Você imagina que o cloro que é colocado para desinfecção da água, ele tem um papel muito importante em destruir essa camada de fosfato de chumbo que está sendo formada sobre o cano, né? Então aqui a figura fala, né? O inibidor de corrosão, fosfato, ajuda a formar uma camada de apassivação sobre os canos de chumbo de Flint, né? Quando fala de camada de apassivação, você imagina que se forma uma camada sobre o metal que não deixa o metal voltar a reagir. Eu lembro que, por exemplo, dando química inorgânica, eu fazia um experimento que era bem interessante. A gente pegava umas pecinhas de alumínio e colocava essas pecinhas de alumínio em ácido clorídrico concentrado, em ácido sulfúrico diluído, em ácido acético concentrado. Aí o aluno ia percebendo, e também a gente colocava em ácido nítrico diluído, né? Então você imagina que essas pecinhas, né? Você imagina que o alumínio, assim como o chumbo, ele está abaixo do hidrogênio na série eletroquímica, ou seja, eles vão ser oxidados pelo H+ do ácido. Quando o meio for ácido, o ácido vai acabar oxidando esses metais, né? Então você colocava uma pecinha de chumbo nesses ácidos, uma pecinha de alumínio nesses ácidos, a pecinha desaparecia completamente, né? O metal era completamente oxidado, né? No entanto, quando você colocava no ácido fosfórico, não acontecia nada, né? Aí fala, mas por que não acontece nada? Justamente por isso. Você imagina que o ácido do ácido fosfórico, inicialmente, ele oxidava a superfície da pecinha de alumínio, mas na sequência, o cátion alumínio +3, que era liberado, ele reagia com o fosfato para formar o fosfato de alumínio, né? Para formar o fosfato de alumínio. Aí, isso daí inibia a corrosão do alumínio. O mesmo acontece, então, aqui nesse caso, né, quanto ao chumbo. Fatores complicadores. Além da perda da camada protetora de fosfato nos tubos, também ocorreram outros dois problemas. Primeiro, a água do rio Flint apresentava níveis incomumente altos de íon cloreto, que podem acelerar a corrosão dos tubos. Em parte, esses altos níveis de cloreto proviam de sais usados para tratar estradas durante os invernos frios e nevadas em Michigan. Frequentemente, os cloretos entram nos rios como escoamento das estradas. Este é realmente um exemplo de conexões entre diferentes aplicações da química. Descongelar as estradas escorregadias de Michigan tem alguns benefícios imediatos e óbvios, mas o escoamento de íons cloreto pode ser uma consequência não intencional, né? Então,
eu não sei se vocês já viram, já foram numa festa e o pessoal queria gelar rápido a cerveja, aí colocaram gelo em cima da cerveja e jogaram sal, né? Porque você imagina que a água congela 0 graus Celsius, mas se tiver sal, ela congela um pouco abaixo de 0 graus Celsius, né? Então, quando você joga sal no gelo, né, você faz com que o gelo se derreta e que aí ele vai ter mais, aí a água gelada vai ter um contato melhor com as latinhas, com as garrafas que estão ali, né? E quando o gelo muda do estado sólido para o gasoso, para o estado líquido, né? Você imagina que ele também vai liberar o calor latente que ele tem, né? Porque é para mudança de estado dele, né? Então vai gelar muito mais rápido mesmo a cerveja, né? No caso, né? Do pessoal que quer gelar uma cerveja mais rápido no churrasco. Aí você imagina que em países que são muito frios, né? Você imagina que se formar uma camada muito fina de gelo sobre a pista, né? Não tem mais atrito, né? Isso daí vai diminuir muito o atrito. Aí não tem mais um bom contato entre o pneu e a pista. Então, você imagina que o carro vai derrapar, né? Ele vai derrapar e também não é possível nem frear, né? Quando a pista está congelada. Então, eles jogam sal na pista. Isso daí faz com que o gelo se derreta quando você joga sal sobre a pista, né? O gelo que está ali, ele acaba se derretendo, né? Então você imagina que lá é uma região muito fria, tem invernos muito frios, então eles têm que jogar sal nas pistas para elas descongelarem o pessoal poder dirigir, né? E isso daí faz o quê? Isso daí faz com que as águas da região tenham uma concentração de cloreto cada vez maior, né? Porque depois todo esse sal que é jogado, ele é lixiviado para os corpos hídricos, né? Como eu já falei para vocês, mais à frente nesse curso, né? A gente vai ter até o final de abril aulas somente teóricas, mas o programado é que de maio para frente a gente só tem aulas práticas. Quando começar nossas aulas práticas, uma das práticas que será feita é a determinação de cloretos na água. Aí eu vou mostrar para vocês os 3 principais métodos que existem para determinação de cloretos em águas, né? O método de Moore, o método de Wohler, o método de Fadinsky, né? Vocês vão aprender como determinar cloretos em águas. Então, aqui que está mostrando é o cloreto o cloreto ajuda a quebrar essa camada de fosfato de chumbo sobre os canos, né? Segundo, o pH da água das estações de tratamento de Flint era muito baixo, né? Então, vocês lembram da escala de pH? Eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, quando eu falei que os mares estavam se acidificando, né? Você diz que uma solução está ficando ácida quando o pH dela diminui. Você fala que uma solução está ficando alcalina quando o pH dela aumenta, né? Então, o que ele fala, né? Segundo o pH das águas Segundo, o pH da água das estações de tratamento de Flint era muito baixo. Ao manter um pH relativamente alto, cerca de 10, a solubilidade de outro composto de chumbo que pode contribuir para a camada protetora, o carbonato de chumbo, diminui. Isso ajuda a manter a camada protetora nos tubos. Se o pH estiver muito baixo, a camada protetora poderá se dissolver e cair. Podemos explicar isso considerando o princípio de Le Chatelier, que afirma que um sistema que é desviado do equilíbrio age para restaurar o equilíbrio, reagindo em oposição à mudança. O carbonato de chumbo é relativamente solúvel em água, mas se dissolve um pouco no processo e estabelece-se esse equilíbrio, né? Então você imagina o que vai acontecer. Os carbonatos também, falando mais uma vez das leis de solubilidade, né? Se você olhar na tabelinha periódica, lembra que os metais de transição, né, eles têm tendência sempre a formar cátions. Você imagina que todos os carbonatos são insolúveis.
Os únicos carbonatos que são solúveis são os carbonatos da família 1A, carbonato de lítio, sódio e potássio. Tá? Então, imagina que os carbonatos são sempre insolúveis. A grande desvantagem dos carbonatos é que eles reagem com H+, para formar CO2 e água. Né? Então, lembra quando eu falei para vocês todo aquele equilíbrio do dióxido de carbono com a água? Né? O dióxido de carbono se dissolve na água para formar o ácido carbônico. O ácido carbônico ele se dissocia em água para formar o carbonato e o bicarbonato. Né? Então, o que eu falei, quanto mais CO2 dissolvido na atmosfera, né, você vai ter mais dióxido de carbono dissolvido no oceano. Na medida que o dióxido de carbono se solubiliza nos oceanos, ele vai liberar H+, e vai tornar o pH mais ácido. Né? Enfim, você tem que ter em mente, né, que todos os carbonatos são insolúveis, exceto os carbonatos da família 1A. E os carbonatos, eles são muito solúveis em meio ácido. Por quê? Porque o carbonato, em meio ácido, ele vira o ácido carbônico, que se dissocia em água e dióxido de carbono. Né? Então, por exemplo, quando a gente for para o laboratório, de ensino, a gente pode pegar uma rocha calcária, um mármore, por exemplo, ou se alguém ou se alguém mora perto de alguma região que tem rochas calcárias, vocês podem trazer a rocha calcária para o laboratório de ensino. A gente vai colocar essa rocha calcária na presença de um ácido concentrado. Vocês vão ver que a rocha vai desaparecer completamente. Por quê? Porque o carbonato vai reagir com ácido e virar dióxido de carbono e água. Né? Dessa forma, a rocha é completamente dissolvida. Né? Então você imagina que os carbonatos são insolúveis, mas em meio ácido eles se solubilizam completamente. Os íons carbonato produzidos podem reagir com quaisquer íons hidrogênio, ácido, presentes no suprimento de água, de acordo com essa equação. Então aqui a gente tem a equaçãozinha que eu falei para vocês. O carbonato reage com H+, né, para formar água e dióxido de carbono. Né? Essa reação eu não coloquei balanceada, né? É carbonato mais 2H+, para dar água e dióxido de carbono. Quanto menor o pH, mais íons hidrogênios estão presentes na solução e mais íons carbonatos reagem. A remoção de íons carbonato do sistema de equilíbrio de carbonato de chumbo na primeira equação resulta em um aumento na concentração de íons chumbo. Para restaurar o equilíbrio, a reação química se desloca para a direita, de modo que íons carbonato adicionais e íons chumbo são produzidos. Né? É basicamente o que a gente vem falando, né? O carbonato vai reagir com H+, à medida que ele reage com H+, vai sendo liberado dióxido de carbono e o cátion metálico. Para garantir que o número de íons chumbo e carbonato seja o mesmo do lado direito da equação, a reação muda para a esquerda e à direita algumas vezes, até que um novo equilíbrio seja alcançado. Nesse novo equilíbrio, o número de íons chumbo é igual ao número de íons carbonato, mas o número de íons chumbo é maior do que era durante o equilíbrio original, resultando em mais íons chumbo em equilíbrio do que antes. Verificou-se que a água de Flint tinha valores de pH entre 7 e 8, o que não é básico o suficiente para impedir a dissolução do carbonato de chumbo. A falta de uma camada protetora nos tubos de ferro pode causar uma reação de oxidação semelhante à que ocorre nos tubos de chumbo. Né? Por exemplo, aqui está mostrando, né, o ferro sendo oxidado. Né? O ferro metálico sendo oxidado a ferro 2+. Né? Só um detalhe, né? Você imagina que pH 7 é neutro e pH 8 é alcalino. Né? Mas você pode imaginar que em pH 7 e 8, né, ainda tem a dissolução dos carbonatos. Né? Mas não que isso seja ácido. Né? Se pH 7 é neutro, pH 2 já é alcalino. Levemente alcalino, né? Saiu um pouquinho do neutro, que é 7.
Os íons de ferro aquosos podem fazer com que a água fique com uma cor de ferrugem feia, mas também pode ter outro efeito colateral problemático. Desta vez, o cloro elementar pode ser reduzido a íons cloreto. Quando os elétrons são cedidos pelo ferro e apanhados pelas moléculas de cloro, ocorre a seguinte reação de redução, né? Bem, então basicamente o que ele está dizendo também é que o maior problema de você ter canos de chumbo ou canos de ferro é que a desinfecção da água acontece com cloro. Você imagina que o cloro é um agente oxidante, né? Então, por exemplo, você pode matar os micro-organismos presentes na água, como vírus e bactérias, através da oxidação. Você imagina que o cloro vai lá, oxida esses micro-organismos indesejáveis e eles morrem. Agora, se você está utilizando canos de metal, né, como ferro e chumbo, você imagina que o metal dos canos pode acabar reduzindo esse cloro utilizado para desinfecção da água. Se o cloro utilizado para desinfecção da água é reduzido a cloreto, aí ele perde a atividade, a propriedade desinfectante dele, né? Se o cloro virar o cloro, ele tem um potencial muito alto para matar vírus, bactérias e tudo mais. No entanto, o cloreto já não tem potencial para fazer isso, tá? Então você imagina que outra desvantagem de canos de metal, como ferro e chumbo, por exemplo, é isso. O cloro utilizado para desinfecção da água acabar sendo reduzido por esses canos. E à medida que o cloro é reduzido pelo metal dos canos, né? Você imagina também que o cano vai se desgastando. A perda de cloro elementar é um problema potencialmente enorme para a saúde pública. O cloro é adicionado ao suprimento de água para eliminar os patógenos transmitidos pela água. A remoção do cloro elementar, via redução, pode significar que os patógenos transmitidos pela água têm mais chances de sobreviver, causando doenças. Então, aqui, a reação que está acontecendo, né? O cano, agora no caso, um cano de ferro, né? Você imagina que é um cano de ferro que está sendo oxidado pelo oxigênio que está dissolvido na água e também está sendo oxidado pelo cloro que é colocado para desinfectar a água, né? Como consequência, o cloro vira cloreto, que já não tem potencial para matar os micro-organismos, né? E o cano é dissolvido. Como está a água de Flint agora, né? Então você imagina que em Flint tinha um cano de ferro, canos de chumbo, né? Então você imagina que a dissolução desses canos, né, os sais de ferro, geralmente eles têm uma coloração bem marrom, né? Os sais de ferro têm uma coloração bem marrom. Então você imagina que um pouco dessa água amarela que se via caindo das torneiras era por causa da dissolução desses canos de ferro. Já por sua vez, os canos de chumbo eles estavam se dissolvendo, e aí o cátion que é liberado, né, os sais de chumbo, eles já são incolores, né? Então você imagina que esse chumbo que era lixiviado pelos canos, ele tem um poder extremamente devastador contra a saúde humana, né? E houve toda essa crise na água de Flint, né? Você acha que os moradores locais eles não podiam tomar banho nem escovar os dentes com a água que caía das torneiras, né? Todo mundo na cidade tinha que comprar água mineral. Aí vem a pergunta, né? Como está a água de Flint agora? Em outubro de 2015, Flint voltou ao sistema de Detroit como fonte de água. Mas esse incidente ainda terá algumas consequências de longo alcance. No topo da lista estão os possíveis problemas de saúde em andamento, que as estimadas 6.000 a 12.000 crianças podem ter que lidar. Ninguém pode prever quais são esses problemas, mas altos níveis de exposição ao chumbo têm sido associados a problemas de desenvolvimento e comportamentais em crianças, e a questões relacionadas à função cerebral. Provavelmente levará muito tempo para o futuro antes que todos os problemas venham à tona.
mas as preocupações são reais e preocupantes para todas as famílias afetadas, né? Bem, então aqui eu quis falar um pouquinho desse incidente, que aconteceu em Flint, nos Estados Unidos, né? Justamente porque o assunto que eu trouxe para vocês nessa aula são a poluição e o tratamento da água, né? Então, esse caso de Flint é um exemplo de poluição da água e também um exemplo de tratamento, né? Você imagina que numa cidade do tamanho de Blumenau, né, não é nenhuma das maiores do país, mas você imagina quanta água 300 mil pessoas não usam todos os dias, né? Como que você trata a água que chega para essas 300 mil pessoas? Vocês têm ideia de como que isso funciona? Como que você trata a água que você fornece para 300 mil pessoas? Você pega a água diretamente do rio e manda para as casas sem qualquer tratamento? Não, você não pode fazer isso, né? Tem que ter um tratamento. Então a gente vai discutir o tratamento e a poluição da água, né? Nessa aula de hoje. Os resíduos humanos foram historicamente o primeiro problema de poluição. Então, assim, você imagina que as populações, né, elas se fixavam, né, nas costas, né, ou ao longo dos rios, né? Então, você pode imaginar que, por exemplo, aqui em Blumenau, a população começou a se estabelecer ao longo do rio Itajaí-Açu, né? Você imagina que o rio ele pode fornecer transporte, né? Embora aqui ninguém ande de barco no rio, né? Você imagina que o rio ele é uma opção de transporte, né? Especialmente pensando, né, nos tempos medievais, né, que não existia carro, né? A única coisa que você tinha de efetivo era o transporte fluvial, né? Fornece água e também você imagina que o pessoal ia construindo as beiras dos rios, né? O próprio rio se encarregava de levar os dejectos humanos, né? Então o pessoal fazia as casas na beira do rio e todos os dejectos, todo o lixo ia direto no rio, né? Então você pensa que lá na Roma antiga já, na época dos romanos, né, já existia poluição da água, né, onde o poluente eram justamente os dejectos humanos, né? Então voltamos a falar. Os resíduos humanos foram historicamente o primeiro problema de poluição. Nos tempos antigos, as pessoas naturalmente se estabeleciam perto de fontes de água e, portanto, as comunidades cresceram ao longo de lagos, rios, em áreas onde nascentes ou poços d'água estavam disponíveis. Muitas vezes as pessoas bebiam a água do mesmo rio em que elas eliminavam seus resíduos, tomavam banho e lavavam suas roupas. Como resultado, geralmente as pessoas ficavam doentes porque a água que era bebida havia sido contaminada com micro-organismos que causavam doenças a partir de dejetos humanos e animais. No início do século XX, a conexão entre as doenças e os micro-organismos oriundos do esgoto tinha sido reconhecida. E com isso, o abastecimento de água potável segura foi estabelecido na maioria dos países industrializados. Consequentemente, as doenças de veiculação hídrica foram praticamente eliminadas nesses países. No entanto, essas doenças ainda são muito comuns em países menos desenvolvidos, onde os sistemas de disposição e eliminação de resíduos são frequentemente insuficientes ou inexistentes. Nas nações industrializadas, a contaminação com produtos químicos perigosos tornou-se a principal ameaça ao abastecimento de água, né? Fontes pontuais e difusas de poluentes da água, né? O que você imagina que é uma fonte pontual e o que seria uma fonte difusa de poluição da água? Os poluentes chegam aos corpos de água a partir de fontes pontuais e fontes difusas.
As fontes pontuais incluem lançamentos de esgotos e efluentes por estações de tratamento, fábricas, usinas de energia elétrica, minas e plataformas marítimas de perfuração de petróleo próximas à costa. Em outras palavras, essas são fontes que lançam poluentes em locais específicos, geralmente por meio de tubos. As fontes difusas ou não pontuais liberam poluentes em uma área ampla por meio de escoamento superficial, famoso runoff. Essas fontes incluem áreas de criação de animais em confinamento, como a pecuária intensiva, terras cultivadas, florestas que sofrem corte raso, né? Ou seja, todas as árvores que foram cortadas ao mesmo tempo, cidades e canteiros de obras e construções. Apesar de as descargas das fontes difusas serem geralmente mais diluídas do que aquelas oriundas de fontes pontuais, elas são mais difíceis de serem identificadas e controladas, né? Então, aqui nessa figura, a gente tem um exemplo, né? A gente tem uma floresta que sofreu corte raso, terras agrícolas, canteiros de obra, desenvolvimento dos subúrbios, né? A gente tem uma cidade, tudo isso daí são fontes difusas de poluição da água. E aqui você tem, né, uma estação de tratamento de esgoto e uma fábrica, que são fontes pontuais. Estão continuamente descarregando resíduos nas águas. Agentes causadores de doenças. Surtos de doença, às vezes de proporções epidêmicas, podem ocorrer quando fezes de pessoas que estão infectadas com patógenos, né? Agentes causadores de doenças contaminam suprimentos de água. Doenças que são transmitidas quando as pessoas bebem ou nadam em água contaminada incluem a cólera, a febre tifoide, a disenteria, a hepatite infecciosa e a poliomielite. De acordo com a Organização das Nações Unidas, nos países em desenvolvimento onde a água limpa é escassa, cerca de 10 milhões de pessoas, a metade delas crianças, morrem a cada ano por ingestão de água contaminada com patógenos. A contagem de bactérias coliformes é usada para determinar se existe contaminação da água por micro-organismos. As bactérias coliformes vivem naturalmente no trato intestinal humano, e uma pessoa comum excreta bilhões delas nas fezes a cada dia. As bactérias coliformes são inofensivas e não causam doenças, mas a sua presença na água é um indicador de contaminação fecal. Se nenhum for encontrado, a água está livre de contaminação fecal e pode ser considerada livre de patógenos, né? Nesse curso a gente não vai fazer, quando a gente chegar na parte experimental, infelizmente a gente não vai fazer nenhum teste analítico para determinar a concentração de coliformes fecais, né? Mas eu estou trabalhando nisso, para que a gente possa fazer na aula de laboratório métodos para a gente determinar a concentração de coliformes totais na água, né? Isso daí é muito importante, né? Que como o próprio texto que eu li já fala para vocês, o coliforme fecal ele não tem, o coliforme fecal em si ele é inofensivo. Você imagina que tem uma série de doenças infecto-contagiosas que são transmitidas pelas fezes, né? Então, se a água foi contaminada por fezes humanas, né? Se a água foi contaminada por fezes, com certeza tem uma possibilidade enorme de ter milhares de outros patógenos que são extremamente agressivos ao homem, né? Eu venho sempre levantando aquela bandeira nesse curso, né? Que é extremamente importante um tratamento de água e de esgoto, né? Você imagina que você tratando esgoto, você evita a contaminação da água, né? E que eu já falei extensivamente, né? Você imagina que os mais susceptíveis a essas tipo de doenças, né, são os mais novos, né? Especialmente as crianças de 0 a 5 anos. É claro, nós adultos, né, somos também susceptíveis a essas doenças, mas você imagina que a gente já tenha toda a nossa constituição física formada, né? Então é claro, né, a gente pode
sofrer muito se pegar alguma doença infecto-contagiosa pela água, né? Mas a gente já está desenvolvido. As crianças são mais sensíveis, isso daí vai afetar drasticamente o desenvolvimento, né? Não só físico, como intelectual dessas pessoas, né? Então você imagina que a perda é prolongada, né? Você imagina que as novas gerações, elas vão vindo cada vez mais fracas, né? Devido a esse tipo de contaminação infecciosa pela água, né? Você imagina que os jovens que logo vão estar no mercado de trabalho, né, se eles sofrerem com esse tipo de doença, elas não vão se desenvolver plenamente, não vão ter plena capacidade física e mental, né? Então, você imagina que um jeito de você promover o desenvolvimento humano, né, é em você investir em tratamento de água e de esgoto. Isso daí qualquer investimento pequeno nessa área resulta em resultados de longo prazo excelentes, né? Bem, enfim, seguimos sobre o tema. Resíduos que consomem oxigênio, né? Nesse curso que a gente vai fazer experimental, eu vou apresentar para vocês o eletrodo de vidro. Tá, professor, o que é um eletrodo de vidro? A gente também chama de pHmetro. Por que você acha que serve um pHmetro? Para você determinar a concentração de H+. Você pode dizer que o eletrodo de vidro ou pHmetro é um eletrodo de íon seletivo. Tá bom, professor, o que é um eletrodo de íon seletivo? Você imagina que ele é um eletrodo que ele vai responder especificamente para um analito. Então, o pHmetro ele responde para a concentração de H+ na água. Você tem um eletrodo que é seletivo para responder para a concentração de oxigênio na água, né? Você já deve saber que se não tiver oxigênio na água, o peixinho não consegue respirar e ele morre, né? Então, uma água que tem baixo nível de oxigênio, o peixinho não consegue se desenvolver, o peixinho acaba morrendo. Tá bom, mas o que leva o nível de oxigênio na água a cair? O que faz o nível de oxigênio na água cair? Animais e plantas que vivem em ambientes aquáticos dependem para sua sobrevivência do oxigênio que está dissolvido na água. O oxigênio não é muito solúvel em água, e a quantidade que se dissolve depende tanto da temperatura quanto da altitude em que se encontra o corpo d'água. A solubilidade diminui com o aumento da temperatura e o aumento da altitude. A 20 graus Celsius ao nível do mar, a concentração na água saturada de oxigênio é de aproximadamente 9 partes por milhão, em comparação com apenas 6 ppm a 30 graus Celsius e 2.000 metros. Então, pessoal, eu falo para vocês, né, que tem aquele ENAD, né? O ENAD vai avaliar aquelas principais capacidades que se espera de um profissional. Eu estava lendo um livrinho do ENAD, aí eu pude perceber que em todos os cursos, né, de exatas, humanas e engenharia, eles falam que se espera que o profissional saiba interpretar gráficos, né? Então não importa se ele é de humanas ou engenheiro ou de exatas, ele tem que saber interpretar um gráfico. Então eles lhe apresentam um gráfico que dá a solubilidade do oxigênio em função da temperatura. Você tem duas linhas nesse gráfico, né? Um é 2.000 metros, né? Ou 6.600 pés, e o outro é o nível do mar. Então vocês lembram lá do comecinho do curso que eu estava falando da atmosfera, né? Você imagina que a pressão que a gente sofre é a pressão da atmosfera sobre a gente. Se você tem a oportunidade de nadar numa piscina bem funda, você nota que à medida que você vai descendo, que você vai mergulhando para o fundo da piscina, você sente uma pressão sobre você, né? Você imagina que essa pressão é a pressão da água que está sobre você. Quando a gente está
exposto ao meio ambiente, a gente está sujeito a uma pressão também, que a pressão, você imagina que a gente está imerso no meio ambiente, né? Você imagina que a gente está imerso na atmosfera. É claro, né? A atmosfera ela é gasosa, a densidade do gás é muito menor do que a do líquido, né? Então a gente não sei. Então você imagina que essa pressão feita pela atmosfera é bem menor do que se você estivesse entrando alguns metros debaixo d'água, né? Mas enfim, você tem um gráfico que te diz a respeito da solubilidade do oxigênio na água. Então, no eixo Y, você tem a solubilidade do oxigênio em ppm. Lembra que ppm é parte por milhão. Isso quer dizer o quê? Miligramas por litro, né? Então, poderiam ser miligramas de oxigênio dissolvidas por litro de água, né? Partes por milhão. Você imagina que 1 miligrama em 1 quilo é uma parte por milhão, né? 1 grama em 1 quilo é uma parte por mil. 1 miligrama num quilo é uma parte por milhão, né? Então, o gráfico vai de 5 a 15, né, ppm, ou simplesmente miligramas de oxigênio dissolvidos por litro de água. A temperatura vai de 0 a 40 graus Celsius. A curva de baixo é a 2.000 pés. Você imagina que a pressão é menor, né? Você está mais alto, né? A pressão atmosférica acaba sendo menor. E ao nível do mar, obviamente, a pressão é muito maior do que a 2.000 metros. Tá? Então você tem duas curvas. Pessoal, você acha que o oxigênio ele é mais solúvel na água conforme a temperatura é maior? Você acha que se a temperatura da água aumentar de 20 para 40 graus, você acha que o que vai acontecer com a concentração de oxigênio dissolvida na água? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Se eu perguntar na prova, a concentração de oxigênio na água, ela aumenta ou diminui conforme a temperatura aumenta? Você pode olhar no gráfico, você vai ver que quanto maior a temperatura, menor a solubilidade de oxigênio na água, né? E você pode observar que quanto maior a pressão, maior a solubilidade de oxigênio na água. Então, olhando para esse gráfico, você já sabe que quanto mais fria a água, né, mais fácil de dissolver o oxigênio na água. E quanto maior a pressão, maior a concentração de oxigênio na água, né? Então, aqui a gente tem um exemplo do que acontece a 20 graus Celsius. A 20 graus Celsius, ele está falando que a 2.000 metros a concentração de oxigênio na água não passa de 7 miligramas por litro, enquanto na água ao nível do mar é de em torno de 9 miligramas por litro, né? Já a 30 graus Celsius, por exemplo, tem apenas 6 miligramas de oxigênio dissolvido na água, né, a 2.000 pés, enquanto que na altura do nível do mar vai ser maior do que 7 a concentração de oxigênio dissolvida na água, né? Então você imagina que a pressão faz com que a solubilidade do oxigênio aumente e a redução da temperatura também faz com que o oxigênio se dissolva mais facilmente na água. É o mesmo caso que eu falei para vocês do dióxido de carbono. Lembra quando eu estava falando para você de gases do efeito estufa? Né, que o dióxido de carbono é um gás do efeito estufa? Você imagina que quanto mais fria a água dos oceanos, maior a concentração de dióxido de carbono que pode ser dissolvida nas águas, né? Então você imagina que se houver um aquecimento global, a temperatura do planeta aumenta e a temperatura das águas aumenta. Quando a temperatura das águas aumenta, a quantidade de dióxido de carbono que pode ser dissolvida nas águas também diminui. E o mar libera mais oxigênio ainda, né? Então você imagina que o aquecimento global, né, ele vai liberar mais dióxido de carbono das águas, que vai fazer ficar mais quente ainda. E como o resultado é diverso também, quanto mais quente a água, menor a concentração de oxigênio que pode ser dissolvida na água.
Então aqui a gente fala que essa figura mostra a solubilidade do oxigênio na água em diferentes temperaturas e altitudes, a solubilidade do oxigênio conforme o aumento da temperatura e da altitude. Então aqui a gente tem um exemplo, né? O oxigênio dissolvido na água, né? Então aqui a gente tem um exemplo, água limpa. Organismos de água limpa, robalo, tilápia, lagostins e moluscos. Você imagina que quando o nível de oxigênio cai na água, né? Organismos tolerantes a pouco oxigênio, como peixe-agulha, carpa, vermes que vivem no fundo do oceano. Quando cai muito mesmo a concentração de oxigênio na água, você só vai ter os decompositores anaeróbicos, bactérias, fungos e vermes que vivem nos sedimentos no mar. Você não vai ter mais nenhuma vida, né? E conforme a concentração de oxigênio na água vai aumentando, a vida vai sendo recomposta. Então você imagina que a concentração de oxigênio dissolvida nas águas, né, vai afetar diretamente a flora marinha que você tem. A flora e a fauna marinha que você tem. Tá, então como que a gente mede a concentração de oxigênio na água, né? Você imagina então que, por exemplo, a água está suja, né? A gente joga lixo na água, detritos humanos como fezes. Você imagina que a ação de micro-organismos sobre esses detritos que estão sendo jogados na água, né? Esses micro-organismos que vão degradar esses detritos, né? Eles vão consumir o oxigênio que está na água, né? Então é o que eu falei, em si, se você medir a concentração de oxigênio na água, isso daí não diz que a água está poluída, né? Mas você imagina que ela está diretamente relacionada, né? Por exemplo, você não vai dizer o oxigênio em si, né? Você está medindo o oxigênio na água e está falando que o oxigênio está diretamente ligado com a poluição da água, né? Você imagina que se você tem baixas concentrações de oxigênio na água, é porque esse oxigênio está sendo consumido, né? O oxigênio está sendo consumido por quê? Pela ação de micro-organismos, né, que estão degradando a matéria orgânica que está sendo jogado nesses corpos hídricos, né? Então você imagina que a concentração de oxigênio na água é um termo muito importante a ser monitorado. Então aqui a gente fala, a demanda química de oxigênio é a capacidade de determinar matéria orgânica consumir o oxigênio dissolvido em uma amostra de água. A DBO é determinada experimentalmente ao se adicionar micro-organismos heterotróficos em uma amostra diluída de efluente ou água. Saturar a amostra com ar, incubar a amostra durante 5 dias e depois medir o OD da amostra. A DBO é determinada pela comparação de OD inicial com OD final. A quantidade de oxigênio consumida, né, em miligramas litro durante o experimento é a demanda bioquímica de oxigênio da amostra diluída. Nos Estados Unidos, as águas superficiais naturais não poluídas possuem um valor médio de 0,7 miligramas por litro de DBO, enquanto as águas superficiais contaminadas apresentam uma DBO superior a 5 miligramas por litro. E os efluentes de esgoto municipais têm uma DBO de 50 miligramas por litro. Demanda química de oxigênio. É outro teste que mede a contaminação das águas naturais e a demanda química de oxigênio. Esse teste é muito mais rápido do que o teste de DBO. Mede a concentração de substâncias orgânicas que podem ser oxidadas pelo dicromato de potássio, acidificado a 100 graus Celsius.
Uma reação simples que mostra a oxidação de um poluente orgânico genérico, que está representada pela fórmula empírica de um açúcar, né? Que é o CH2O, que é apresentado a seguir. Então, você imagina que esse CH2O é só a representação de uma molécula orgânica, né? Então, você imagina o seguinte, que você fazer esse teste microbiológico de demanda bioquímica de oxigênio, ele é demorado, tá? Então, basicamente, você vai medir a matéria orgânica que está presente na água e que pode ser oxidada, né? Você imagina que a oxidação da matéria orgânica que está presente na água, né, que faz com que a concentração de oxigênio na água decaia, né? Então você imagina que esse teste acaba sendo muito demorado. Então, para tornar o processo mais simples e rápido, se faz esse teste químico, onde toda a matéria orgânica que está presente na água vai ser oxidada pelo dicromato de potássio. Só falando para vocês um detalhezinho, o cromo, ele é um metal. O cromo tem dois estados de oxidação principal, que é o 2 e o 6, né? Então o 3 e o 6, né? Você imagina que o cromo 6, em meio alcalino, ele é o cromato, e em meio ácido, ele é o dicromato, né? Então aqui a gente tem a reação, onde a matéria orgânica reage com o dicromato, fazendo com que o cromo 6 seja reduzido a cromo 3, e a matéria orgânica é oxidada de dióxido de carbono, né? Então você imagina o seguinte, que quando é o oxigênio que atua como agente oxidante, né? 1 mol de oxigênio, né, consome 4 elétrons para ser reduzido à água, né? Enquanto que 1 mol de dicromato recebe 6 elétrons para ser reduzido a cromo 3, né? Então você imagina que você tem um fator de conversão de 1,5, né? Você imagina que todo o teu dicromato que foi determinado como que atuou como agente oxidante, né? Ele vai consumir 1,5 vezes mais oxigênio do que um teste normal, né? Só de eu deixar a água ali parada durante uma semana para depois eu medir o oxigênio que está dissolvido na água. Deixa eu só ver que horas são, 7h38. Então lembra, pessoal, você tem o teste biológico e você tem o teste químico, né? O teste biológico acontece pela própria oxidação da matéria orgânica pela água dissolvida pelo oxigênio dissolvido na água, enquanto o teste químico utiliza o dicromato de potássio em meio ácido, né? Só que lembra que 1 mol de dicromato de potássio precisa de 6 elétrons para ser reduzido, enquanto que 1 mol de oxigênio precisa de 4 elétrons para ser reduzidos, né? Melhor, de 4 mols de elétron para ser reduzidos, né? Então você imagina que você tem um fator de correção, né? Para você transformar o resultado obtido no teste químico com o dicromato, né, para o resultado do método biológico, né? Você tem que dividir o resultado obtido com o dicromato por 1,5. Aqui na figura, aqui na tabela 8.1, a gente tem alguns exemplos de produtos finais da decomposição de compostos orgânicos sobre condições aeróbicas e anaeróbicas, né? Então aqui, por exemplo, você imagina que os principais elementos que a gente vai ter na natureza, carbono, nitrogênio, enxofre e fósforo, né? Então você tem condições anaeróbicas, aeróbicas e condições anaeróbicas, né? Então você imagina que nas condições aeróbicas, né,
a matéria orgânica vai ser oxidada. E nas condições anaeróbicas, esses elementos eles vão ser reduzidos, né? Então, por exemplo, o carbono, em condições aeróbicas, ele vira dióxido de carbono. Em condições anaeróbicas, ele vira metano, né? Por exemplo, aqueles filmes norte-americanos que se passam lá no Mississippi, naqueles pântanos, né? Todo filme de terror tem aquele pântano, né? Que é aquela região alagada, né? E aquele monte de fumaça saindo da água, né? Aí você, nossa, o que será isso, né? Então você imagina que um pântano é uma região alagada, tem muita matéria orgânica, né, debaixo da água. Você imagina que essa matéria orgânica ela vai ser consumida pelos micro-organismos, mas esses micro-organismos eles trabalham em condição anaeróbica, né? Ou seja, eles vão transformar o carbono que eles estão decompondo em metano, eles vão reduzir o carbono ao invés de oxidar, como acontece no processo anaeróbico, né? Então você imagina que dessa forma o nitrogênio, né, ele vai ser oxidado a nitrato, enquanto que em condições aeróbicas ele vai ser reduzido a amônia. O enxofre vai ser oxidado a sulfato, enquanto em condições anaeróbicas a sulfeto, né? E o fósforo, em condições aeróbicas, vai ser convertido a fosfato, enquanto em condições anaeróbicas vai ser convertido a fosfeto. Nutrientes de plantas. Nutrientes de plantas. A poluição da água pode ser causada pela utilização de fertilizantes sintéticos. Se fertilizantes inorgânicos presentes na água que escoa superficialmente pelas terras agrícolas entram nos rios e lagos, eles podem causar a eutrofização, crescimento excessivo de plantas e algas. Além disso, os íons muito solúveis, tais como íons nitrato, que são tóxicos acima de determinados níveis, podem infiltrar através do solo e contaminar as águas subterrâneas. Tá? Bem, pessoal, eu falo sempre para vocês da explosão em Beirute, né? O filme, depois até aproveitar que eu estou em casa, eu vou baixar no intervalo o filme da explosão de Beirute para a gente começar a próxima aula, né? Toda aquela explosão veio do quê? Veio da reação, né? Da decomposição do nitrato de amônio, né? Então, como você já sabe, a plantinha precisa de nitrogênio para crescer, só que não pode ser o nitrogênio da atmosfera, ele tem que estar numa forma solúvel. Quais são as formas solúveis do nitrogênio? Amônio, nitrato e nitrito, né? Então você imagina que quando o fertilizante ele é lixiviado do solo para os corpos hídricos, você imagina que em condições aeróbicas, né, o amônio vai ser oxidado a nitrato, e em condições anaeróbicas, né, o nitrato vai ser reduzido a nitrito e amônio. E mais um detalhe, lembra que eu estava falando para vocês de solubilidade? No começo da aula eu falei para vocês que todos os hidróxidos são insolúveis, exceto os hidróxidos da família 1A e os hidróxidos de bário e de rádio, né? Que todos os sais que têm, especialmente sódio e potássio, são solúveis em meio aquoso, né? A grande maioria dos sais que têm metais da família 1A são 100% solúveis em água, tá? Um ânion que não forma precipitado de jeito nenhum é o nitrato. Todos os sais que contêm nitrato são 100% solúveis em água. Então, você imaginar nitrato de qualquer coisa é sempre solúvel em água. Nitrato de cobre, nitrato de zinco, nitrato de cádmio, né? Nitrato de mercúrio, né?
Você imagina que toda vez que você vê o ânion, o nitrato, você está falando de um sal que é 100% solúvel em meio aquoso. Além de carbono, oxigênio e hidrogênio, as plantas requerem pelo menos 13 outros elementos que são chamados de nutrientes minerais, pois são obtidos a partir do solo. Os nutrientes minerais são divididos em 3 grupos de acordo com as quantidades relativas que cada mineral que são necessários para as plantas crescerem. Nutrientes primários, né, que é o nitrogênio, fósforo e o potássio, e nutrientes secundários, que no caso o cálcio, o magnésio e o enxofre. E micronutrientes. Dissolvidos em águas, os nutrientes minerais são absorvidos do solo pelas raízes das plantas. Então, por exemplo, nessa tabela, a gente tem aqui nutrientes químicos necessários às plantas, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. É claro que você sabe que na nossa atmosfera, né, o carbono, ele está ligado com o hidrogênio constituindo a gente, né? Não existe gás hidrogênio na superfície terrestre, né? Então, e o caso das plantinhas, né? Por exemplo, nitrogênio. As plantinhas não conseguem absorver o nitrogênio gasoso, ele tem que estar numa forma solúvel, né? Ele tem que estar numa forma solúvel, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de quais são as fórmulas químicas que podem ser absorvidas pelas plantas, né? Então você imagina aqui o carbono, dióxido de carbono, o hidrogênio, H2O, o oxigênio, o carbonato, a água e o oxigênio, o nitrogênio, né? O nitrogênio, ele vai estar sempre solúvel, né, na forma disso, o alvejante mais utilizado é o nitrato de amônio, né? E aqui alguns nutrientes secundários, né, como cálcio, magnésio e enxofre. Pessoal, agora são 7h48. Vamos fazer um intervalinho então de 20 minutinhos, tá? Então a gente volta às 8h10 em ponto, tá? Pessoal, então 8h10 em ponto. 8h10 em ponto, a gente continua a segunda parte da aula, tá bom? Aí a gente faz uns 10 minutinhos, uns 20 minutinhos de intervalo, tá? Que realmente 10 minutos é muito pouquinho, né? Não dá tempo nem de tomar um café. Então já voltamos. Já voltamos. Eu fico muito feliz em ver tantos participantes na minha aula, viu? Fico extremamente feliz em ver tantos participantes na minha aula.